Bem, com relação ao preenchimento da planilha, a primeira coisa a se fazer é descrever aqui o seu objetivo geral, aquele mesmo que a gente definiu lá no começo do trabalho, na primeira planilha. Então tá aqui, eu coloquei de forma resumida: eliminar todas as dívidas para que possa ter uma saúde financeira que proporcione tranquilidade e paz de espírito. A partir de agora a gente vai começar o preenchimento normal da planilha. Então eu coloquei aqui um primeiro exemplo. Dentro deste objetivo geral eu tenho outros menores, né? Eu vou quebrar este aqui em objetivos menores para que eu consiga atingi-lo, tá? Um deles é organizar as contas. Eu preciso me organizar. A gente já conversou sobre a importância do planejamento e da organização para o atingimento, para consertar, organizar as contas. Então tá aí, ó. Organizar as contas é um objetivo de curto prazo. Qual que é a meta, tarefa ou ação? Realizar acompanhamento de receitas e despesas do dia a dia. Como isso será realizado? Anotar gastos e receitas diários e preencher as planilhas de acompanhamento. O que a gente já viu aqui nas abas anteriores, tá? Por que que isso será realizado? Para garantir que atingirei as metas de despesas mensais, aquelas que nós definimos lá no passado. Qual é a frequência que eu tenho que fazer isso? Diariamente, tá? Eu tenho que preencher essa planilha de preferência diariamente, principalmente no começo, enquanto eu ainda não tenho o hábito, né, de poupar, de reduzir despesa e de aumentar receita. Então eu tenho que fazer isso diariamente. Com o tempo você vai pegando jeito, você vai muitas das informações você vai tendo na cabeça o jeito de fazer, criando um hábito, e aí isso pode passar a ter uma frequência maior, tá certo? Qual que é o prazo final? Aqui eu não coloquei prazo final, por quê? Porque é diário e você vai fazer isso indefinidamente, até você achar que não precisa mais dessa ferramenta, tá? Você criou o hábito, você não tem mais problema com poupança, você não é mais um consumidor frenético, você está com suas contas equilibradas e todos os meses você consegue se pagar primeiro e fazer os seus investimentos. Aí você vai parar com isso aqui porque não faz mais sentido. Mas até lá, e por que eu não coloquei um prazo final? Porque não temos como saber quando chegará esse dia, né? Tudo vai depender de você, da sua disciplina e da sua mudança de hábito, tá? Não tem custo para fazer isso, mas tem um gasto de tempo. 10 minutos por dia. Você pega lá tudo que você gastou na família, né? Você, seu marido, sua esposa, seus filhos, tudo que foi gasto naquele dia, e vai passar para a planilha, tá certo? Então, por que é curto prazo? Porque isto aqui é feito diariamente, né? É uma coisa que acontece todos os dias. Então, vamos para o próximo. Então, coloquei a segunda prioridade aqui, olha. Vender o carro, curto prazo. E o que eu... Olha só, o objetivo é vender o carro. Mas qual que é a ação? Anunciar o veículo. Para vender o carro, eu preciso anunciar. É assim que funciona, olha, o objetivo geral ele é maior, ele é mais genérico do que o objetivo específico. Então eu quebro este em objetivos menores. E eu quebro esses objetivos menores em metas, tarefas ou ações, tá? Então, vender o carro, para vender o carro o que eu preciso fazer? Anunciar. Como que isso será feito? Eu vou anunciar em sites, em redes sociais, em jornais e vou colocar um anúncio no vidro traseiro do veículo. Para quê? Para reduzir o endividamento, as despesas mensais e quitar outras dívidas. Eu vou fazer isso uma única vez, tá certo? Uma única vez aqui eu vou criar esses anúncios e a partir daí eu vou só gerenciando, legal? Prazo final, 28 de fevereiro de 2020. Vamos considerar que nós estamos aí por volta do dia meados de janeiro, tá certo? Então você vai ter aí ou final de janeiro, então você vai ter aí tem feriado, carnaval e tal, você vai ter aí um mês praticamente para fazer isso. Esse prazo é você quem estipula, tá certo? Se você acha que um mês é muito, coloque uma semana, coloque um dia, coloque 15 dias, não sei, você que vai estabelecer, tá legal? Valor, R$100, então, considerando que alguns desses canais aqui de divulgação cobram um valor para efetuar esse anúncio, eu coloquei aqui R$100. Você vai colocar de acordo com a realidade, tá? Menos ou mais, você vai pesquisar e vai colocar o seu valor aí. Vamos para o próximo.
Objetivo específico, vender o carro novamente. Agora é a ação da venda em si, propriamente dita. Você já encontrou uma pessoa, você já encontrou um comprador interessado, e agora o que você precisa fazer? Fechar o negócio, assinar a documentação de transferência e receber o dinheiro. Aqui, reduzir o endividamento, as despesas mensais, isso é uma única vez, essa ação. Prazo final, 30 de abril, tá? Então você vai estipular, eu acho que eu consigo vender este carro aí em 3 meses. Você vai colocar quanto você acha que dá. Mais ou menos você que vai definir. Logicamente que quanto menor o prazo, mais você vai ter que intensificar a sua divulgação, os anúncios, né? Legal. E qual é o valor que eu pretendo receber? 15 mil. Veja, pessoal, que eu já estou colocando aqui os objetivos e as metas em ordem de urgência, tá? Eu tenho que começar a registrar aqui as minhas despesas e receitas a partir de agora, já hoje. Hoje, amanhã, depois e assim por diante. Vender o carro, tem que anunciar o mais rápido possível e assim por diante. Então, eu já estou colocando eles na ordem de urgência, de prioridade, tá? Vamos para mais um exemplo. Dar aulas particulares, curto prazo, para divulgar. O que eu vou fazer? Eu vou divulgar as aulas. Divulgar em sites de freelancers, redes sociais, boca a boca com amigos, conhecidos e familiares, colar cartazes em condomínios, em condomínio de conhecidos, em comércio e escolas do bairro. Para quê? Para aumentar a receita familiar e ajudar no pagamento das dívidas. Isso aqui é diário, eu vou fazer, né, falar boca a boca, conversar, divulgar, vou fazer isso diariamente. O meu prazo final é até o dia 30 de junho e eu vou gastar aí R$10 com impressões e tal. Se for mais, você adequa. Legal? Vamos lá, mais um. Fazer Uber, curto prazo, cadastro no sistema e autorização. Baixar o aplicativo, realizar o cadastro, enviar a documentação exigida, ler os termos e normas para a atuação. Para quê? Para aumentar a receita familiar e ajudar no pagamento das dívidas. Isso é uma única vez, o prazo é até o dia 15 de fevereiro e eu vou gastar 2 horas. Então vamos ver mais um exemplo. Quitar dívidas, curto prazo. Solicitar um novo empréstimo pessoal com juros mais baixos. Ligar ou ir pessoalmente até a instituição financeira. Para quê? Para reduzir o endividamento. Uma vez, prazo até o dia 28/2 e isso vai me demandar 2 horas. Esse novo empréstimo pessoal, ele é para que você consiga quitar suas dívidas, por exemplo, com o Manolo, enquanto você não consegue vender o carro, ou de repente com um parente, tá certo? Enfim, então você vai tentar esta solução também, contanto que os juros sejam mais baixos do que aqueles que você já vem praticando. Vamos a mais um exemplo. Quitar dívidas novamente, curto prazo, pagar o Manolo. Conseguir novo empréstimo em financeira, familiar, através da venda do carro. Esta é a ação, né? Para quê? Para evitar atitudes de violência e quitar as dívidas. Uma única vez, está aqui o prazo e o valor R$10.000. Enfim, então você vai listando aí todas as coisas que você tem que fazer. Vou colocar mais alguns exemplos em sequência agora. Então, olha só. 8. Quitar dívidas, refinanciar ou solicitar portabilidade da dívida do cartão de crédito. Ligar ou ir pessoalmente até a instituição financeira para renegociar a dívida. Para quê? Para reduzir o endividamento, uma vez, o prazo e o tempo gasto. Próximo. Quitar dívidas, curto prazo. Quitar dívida com o cartão de crédito. Então veja que eu coloquei aqui, ó. Lembra que quando a gente fez as dívidas aqui, a gente colocou uma ordem de prioridade. O que eu preciso fazer primeiro? Você vai seguir também essa ordem de prioridade na hora de preencher aqui. Primeiro paga o Manolo, que é a dívida mais alta e mais perigosa, né? Aliás, primeiro vende o carro, depois paga o Manolo, depois paga o cartão de crédito, que tem os juros mais altos, depois vai pagar, refinanciar e pagar o cheque especial e assim por diante, tá? Segue aquela ordem lá. 10. Refinanciar ou solicitar portabilidade da dívida do cheque especial. Aqui, olha só, existe essa possibilidade de você transferir o seu endividamento, o seu empréstimo para uma outra instituição financeira. Então, suponhamos que você esteja pagando aí, sei lá, 150% de cheque especial, de juros de cheque especial, ou 300%, vamos supor que seja 300%.
E aí você descobriu que tem uma outra instituição financeira que está cobrando 150%, que ainda é muito alto, mas mesmo assim é metade do que você paga hoje. Então você pode solicitar a portabilidade dessa dívida à sua instituição financeira para essa nova instituição financeira, e aí você vai fazer, né, um novo contrato, uma nova negociação, vão ser um número de parcelas e um valor de parcelas novo, diferente, e vai provavelmente aí te desafogar um pouco, legal? Então faça isso também. Vamos ao PRO. E aí coloque, né, os demais campos uma vez, o seu prazo, sua data final, o tempo que você vai gastar para fazer isso, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, 2 horas, eu não sei se é 2 horas. Coloque o tempo que você acha que vai precisar para isso, tá certo? Outro, quitar a dívida. Então, aqui era refinanciar ou pedir a portabilidade. O próximo passo é pagar ela, tá certo? Como? Utilizando o dinheiro da venda do carro. Porque, ó, olha só, até então, você disse que ia vender o carro até 30 de abril. Então, se você realmente vendeu, você vai usar esse dinheiro para quitar o cheque especial, tá? Mais uma. Refinanciar ou solicitar a portabilidade da dívida do empréstimo pessoal. A mesma coisa que você fez aqui com o cheque especial, você pode fazer para o empréstimo pessoal, dá mais dados uma vez, tal, e o tempo gasto. 13. Quitar dívida do empréstimo pessoal. Então, aqui você refinanciou ou pediu portabilidade e aqui você está executando o pagamento com o dinheiro do carro também, tá certo? Prazo, a frequência e o valor, normal. Vamos colocar mais alguns exemplos aí. Renegociar a dívida das Casas Bahia. Então você vai ligar lá ou vai pessoalmente para tentar renegociar essa dívida. Quando, o prazo, a frequência e o tempo gasto. Outra, quitar a dívida do empréstimo pessoal. Né? Você vai usar o dinheiro da venda do carro ou as suas reservas financeiras. Lembre-se que você tinha R$ 1.800 em conta corrente mais poupança. Depois, agora a gente vinha numa pegada de quitar dívidas, né? Várias ações para quitar dívidas. Depois a gente muda um pouco. Organizar as contas. Veja que é tudo curto prazo até agora. Atualizar todas as abas desta planilha. Ingressando os dados atualizados dos meses encerrados e realizando a devida análise. Para reduzir o endividamento, as despesas e acompanhar o planejamento. Isso é mensalmente, tá certo? É mensalmente. Por que que eu coloquei mais aqui para o final? Porque é prioridade. Claro, eu tenho que preencher essa planilha diariamente, mas fazer a atualização de todas as abas, você estava vendo só em receita e despesa. Atualizar todas as abas deve ser mensalmente. Então, depois que eu fizer tudo isso aqui, todas essas primeiras 15 ações, só então as coisas estão um pouco mais tranquilas e eu vou me preocupar em atualizar, né, o material completo mensalmente, tá? E aí veja que o prazo final aqui eu coloquei início de novos meses. Por quê? Você precisa esperar o mês fechar para que você tenha todas as informações de receita e despesa e assim consiga ingressar na planilha. Aqui é um exemplo onde eu não coloquei uma data específica, porque é a cada novo mês, tá certo? Você vai gastar mais ou menos aí, eu suponho, 1 hora para fazer essa atualização, só que é uma vez no mês só, tá bom? Vender a casa, se essa for a sua decisão, tá certo? Mas eu coloquei porque para servir como exemplo, tá? Então, primeiro ela vai fazer um anúncio, né, em sites, redes sociais, jornais, corretores imobiliárias, reduzir o endividamento, é uma vez, o prazo e o valor do anúncio.